Qual a chance de Gabriel Pirani virar reforço do São Paulo? Fui atrás da resposta depois que, nas redes sociais, o nome do ex-santista passou a ser especulado como possível reforço tricolor. Já quero contar logo de cara que o Pirani... Ô Alex, como é que tá a situação de Botafogo, hein? Bom, bora lá. Vamos explicar a situação dessa troca com o Botafogo, porque ela é complexa, tá? Eles abrangem muito, mas aos poucos a gente está começando a entender uma linearidade. Primeiro ponto, o Botafogo quer o Ferrarese e já há um acordo com o Ferrarese. Com o Ferrarese não tem muito mais o que tratar, é só o São Paulo dar o aval para essa contratação. O staff me afirmou que já acertou salário, já acertou luva, tá tudo certo e o Ferrarese topou a ida para o Botafogo. E aí, o que tinham conversado São Paulo e Botafogo, a ida dele seria por empréstimo, com opção de compra, 5 milhões de euros na opção de compra, o que dá hoje algo em torno de 31 milhões de reais. Então isso está certo. Só que aí o São Paulo, como não vai ter grana no negócio, o São Paulo está vendo as contrapartidas. Em meio a isso, o Botafogo também tem um interesse no Pablo Maia, aí o staff confirma esse interesse e as conversas, mas ainda não está fechado a parte do Pablo. Eles ainda estão conversando. E o São Paulo também topa colocar o Pablo Maia nesse negócio. O do Pablo ainda só não está muito claro se seria empréstimo em definitivo. E até uma fonte dentro do São Paulo fala que vai depender muito de quem vir. Se quem vir nessa negociação do Pablo, seja por empréstimo ou também definitivo. Mas que existem essas conversas. Aí tem um lado do Rodriguinho, que é um outro lado um pouquinho mais complexo. Olha como ele vem. O do Rodriguinho é um pouquinho mais complexo, por quê? O Botafogo confirma o interesse, o São Paulo confirma que tem o interesse em colocá-lo na troca, só que o staff do Rodriguinho nega veementemente que abriu conversas com o Botafogo e até nos trouxe, a gente trouxe durante a semana com exclusividade, de que o staff do Rodriguinho tem conversado com a Ajax e com o Bayer Leverkusen. Que isso não deve acontecer para agora, porque a janela é fraca lá em janeiro, mas que para o meio do ano eles estariam vendo essa possibilidade do Rodriguinho ir para a Europa. E aí já trouxemos as possibilidades de idas para o Botafogo. Já para o lado do São Paulo, o São Paulo tem alguns nomes que gosta, Marlon Freitas, Vitinho, mas do que eu pude apurar, o Marlon Freitas, inclusive o staff me afirmou com todas as palavras. E sem chance, vamos renovar com o Botafogo. O do Vitinho, eles querem falar só em janeiro sobre essa possibilidade, só que o São Paulo quer fechar logo essa situação, então deixou o Vitinho de stand-by. E aí, tem outros nomes aí na mesa, e aí dos nomes que o São Paulo gostou, é o Tuco Correa, atacante, Joaquim Correa, que passou pela Inter de Milão. O problema era salário dele, ele ganha, eu não vou trazer números, mas ele ganha o mesmo salário do Lucas Moura pra gente ter uma comparação. E aí o Botafogo estaria disposto a pagar parte desses vencimentos para colocar o Tuco Correa no São Paulo. E aí o São Paulo estaria negociando essa possibilidade. O que mais está emperrando é que o São Paulo está insistindo muito nessa troca de ter o Savarino. O São Paulo não está querendo abrir mão de ter o Savarino. E o Botafogo até topa liberar o Savarino, porque ele é um dos maiores salários lá no Botafogo. O Botafogo quer diminuir a folha. O problema é que o Savarino não quer. O Savarino, ele é fechado pelo André Cury. Pode falar. Alex, minha pergunta é, o salário do Savarino, ele é maior do que o do Joaquim Correa? Portanto, é maior do que o do Lucas Moura, não? Não. Pra gente ter uma comparação, o Savarino ganha próximo do Caleri e do Luciano. Pra gente já é um salário alto. Mas eu acho que é um jogador que. Mas eu acho que é um jogador que entrega, né? Um jogador que vem para ser titular. Para brigar por titularidade. A avaliação do São Paulo, de que quer diminuir a folha, mas está surgindo uma oportunidade de ter um jogador de alto nível, na visão do São Paulo, então eles fariam esse encaixe. Só que o Savarino não quer sair, meu irmão. E aí foi me falado um monte de clubes que tentaram a contratação, só que o Savarino não quer. O Sampaoli lá, por exemplo, pegou o telefoninho dele e ligou direto pro Savarino. Ele tem uma proximidade com o Savarino porque já trabalharam juntos. E o Savarino tá falando que não quer sair do Botafogo. E aí o São Paulo até cogita, dá uma ligada lá pro Crespo, fala, pô, aqui, ó, tu quer o cara, porque o Crespo topou, o Crespo, inclusive, a insistência do Crespo em ter o Savarino é um dos motivos do São Paulo ainda tá querendo essa contratação, para colocar o Crespo nessa roda de conversa para ver se ele consegue ali com o seu Portunhol não, né? Os dois são castelhanos. Com o seu charme, que nós conhecemos de Hernan Crespo. Charme portenho. Então, é mais ou menos nesse cenário que a gente tem hoje de São Paulo e Botafogo, tá? Então é mais ou menos por aí. Tá começando a criar corpo, opções, o que um quer, o que cada um quer, mas tá travado muito por conta dessa questão do Savarino. O Savarino, por enquanto, ele não quer sair do Botafogo. E não é que ele não quer jogar no São Paulo, tá? Ele não quer sair do Botafogo. A família tá estruturada no Rio, ele adora a cidade, ele quer... Rio de Janeiro é maravilhoso. Se eu pudesse escolher também, não sei. Então, hoje é o que temos dessa troca, é mais ou menos isso. Ó, posso dar o meu parecer aqui, Maurício? Boa noite, viu, Maurício? Boa noite, viu, Maurício? Você pode não ficar tão carrancudo hoje. Boa noite, Alexandre. Dá a sua opinião ali, mas olha o trânsito, cuidado. Não, fica tranquilo aqui, 18 horas e 51 minutos, trânsito na cidade de São Paulo, aquele trânsito de compras de Natal, entende? Aquela coisa gostosa. Seguinte, eu acho,
minha visão, tá? Eu acho que o São Paulo tem que bater o pé pelo Savarino. São Paulo tem jogadores, digamos, do meio para frente, pouco relevantes, né? Perdeu muitas peças, né? A gente, não só pelas lesões, mas perdeu todos os meninos de Cotia que faziam toda aquela frente. Perdeu. Vamos lembrar do William Gomes, né? William Gomes, Henrique do Carmo, Lucas Ferreira, Matheus Alves. São Paulo perdeu muita força no ataque. Tem a possibilidade de algumas voltas, mas aí é aquela coisa, né? A nossa esperança agora vai ser que o Eric tenha encontrado aí o futebol dele que ficou perdido. Maurício vai ter um infarto. Então eu acho que temos que bater o pé sim no Savarino. Até porque nós não estamos falando de jogadores, digamos, banco de reservas. Pablo Maia terminou, óbvio, por falta de opção ali, mas terminou como titular. Rodriguinho é uma promessa, né? Enfim, é um jogador promissor, novo, jovem. O próprio Ferrarese também é um jogador de seleção, né, na Venezuela. Eu acho que o São Paulo tem que bater o pé, porque para ser a troca pau a pau, o pau do Botafogo tem que ficar igual ao pau do São Paulo. Muito bem. Olha, o Marlon Freitas, para mim, é o melhor nome de todos esses aí. Tá? Melhor nome até que o Savarino. O Savarino é bom jogador e tal, mas acho que quem mudaria o patamar do meio-campo seria o Marlon Freitas. Eu sonho ter um meio-campo, já pensou, com Marlon Freitas e Marcos Antônio. O Ferrarese, gente, ele foi mal nessa temporada, vamos falar. Não é uma reserva. Daí acho que pode contratar um outro zagueiro aí para reserva. O Vitinho é um cara que viria para ser titular. O Vitinho veio do Mônaco, mas deve ganhar uma bica, porque veio da Europa. Mas seria titular da lateral direita. Esse eu gostaria, sim. Vitinho, Marlon Freitas, e pode até ser, mas entre Savarino e Joaquim Correia, acho que eu prefiro o Savarino. Né? E o São Paulo está dando, então seria Ferrarese. O Rodriguinho eu já esperei bastante, acho que ele já teve todas as oportunidades para mostrar e não mostrou, não vai. Então eu acho que é um Shailon 2.0, tá? Infelizmente chego a essa conclusão. Então, acho que pode ser colocado aí na troca. Mas como é que são as condições da troca? Não é pau a pau, né? É 3x3, é 1x1. A gente não sabe ainda, né, quais são essas condições. Vai ter volta de dinheiro? Quem que voltaria dinheiro? Não sei, Alex. Não é, então, acho que não é uma simples, troca 3x3, né? Não, exatamente. Tanto é que estão vendo justamente as condições. Ainda não está claro se, por exemplo, o Ferrarese está claro que seria por empréstimo. São Paulo vê isso já como sacramentado, só quer saber o que ele teria contrapartida. E aí eles estão conversando. O Tuco Correia, se for, vai por empréstimo, já que a gente vai pagar parte dos salários, beleza. Até pelo que eu entendi, o Tuco Correia só seria por empréstimo. Até porque o Botafogo poderia, caso ele vá bem aqui, lucrar depois. Mas aí o Rodriguinho, não dá para ele por empréstimo, ele tem que ir em definitivo, porque ele só tem contrato até dezembro de 26. Então, para o São Paulo, tem que vir alguém em definitivo. Então, são essas contrapartidas. Dinheiro, tá, Amal? Tanto o lado de Botafogo quanto de São Paulo falam, não vamos envolver dinheiro. Vai ser, esse vai por empréstimo, esse vai em definitivo, e aí eles vão compor ali para tentar os dois entender o que será mais justo para cada um. E daí eu acho que você equaliza um pouco essa preocupação do Matheus aqui, que o Marlon Freitas 30 a mais, o Botafogo liberaria se não fosse vantajoso trazer um volante de 23 anos, né? Você está indo... O Pablo Maia tem 23, o Marlon tem 30, o Rodriguinho tem o quê? 20 anos, 21 anos, né? Deixa eu ver o Vitinho aqui. Então, essas coisas têm que ser equalizadas com essas situações de ser empréstimo ou em definitivo, né? Você tem que fazer um valuation, Ale Salvador, valuation dos caras. Valuation, mas assim, Maurício, eu acho que na troca, por exemplo, do Danielzinho, a gente tem que considerar que o São Paulo já fez uma troca para um jogador mais jovem, né? Saiu o Luiz Gustavo, um jogador de 37 anos, talvez nos acréscimos dos acréscimos da sua carreira, e aí trouxe um jogador titular de um time que foi bem na última temporada. Então, nesse caso, eu acho que o São Paulo renovou, né, o seu plantel. Mas eu concordo com você, acho que, por isso que eu falo que a direção de futebol, né, o Rui Costa, agora nem sei se o Carlos Magno, o que ele vai apitar, se apita alguma coisa, se ele entende de futebol, calma, a gente já vai falar desse cara aí daqui a pouco. Mas eu acho que tem que avaliar se o acréscimo, por exemplo, que um Savarino, que um Vitinho, que um Marlon Freitas vão dar para o elenco. São Paulo carecia de peças que mudassem, né, o seu jogo. Eu estava até pensando, fazendo uma reflexão, né, por exemplo, vendo, óbvio, estou aqui comparando com, digamos, o suprassumo do que nós temos hoje no futebol brasileiro, que é Flamengo e Palmeiras. A gente tem que convir que o que o Flamengo tinha de troca de 6 por meia dúzia, né, ou seja, ou de uma qualidade técnica equivalente do banco de reservas e dos titulares era impressionante. Eu acho que o São Paulo, minimamente, nas suas condições, evidentemente, não tem a mesma qualidade técnica, nem o mesmo budget do Flamengo,
mas tem que pensar no jogador e falar, não, esse aqui, pô, o Savarino e o Ferreirinha não são do mesmo patamar? Acho que são, já tem uma conversa boa aí pra falar quem que é mais talentoso. Mesma coisa, o Vitinho, com certeza tá melhor do que o Cedric, né? Acho que tem aí mais formado, né? Mais testado do que o Mike. Então acho que tem. Não, ele jogou no Burnley da Inglaterra. Isso, ele veio da Premier League, exatamente. Tem 2 colocações para a seleção brasileira enquanto jogador do Botafogo. Não, e o ano de 2024 dele foi exemplar, né? Campeão e titular, né? Muito bem. Ele, o Alex Telles ali formaram, né, a dupla titular ali do Botafogo. Acho que eu gosto dos nomes, Maurício, mas além da questão do salário, porque realmente, né, a água, se não ficou claro que a água bateu na bunda do cofre tricolor, não sei mais o que precisa acontecer nesse clube para a gente perceber isso, mas teoricamente o São Paulo está trocando a certeza, vou nem falar de certeza, né? Porque como é que a gente fala que Pablo Maia e Rodriguinho são vendas certas, né? São lucro garantido. Esses jogadores, o Pablo Maia principalmente, parece que já passou até mesmo do seu auge, né? Enfim, óbvio que jogadores têm uma carreira às vezes de altos e baixos, né? São ciclos que acabam acontecendo, mas o primeiro ciclo da carreira do Pablo Maia parece estar na descendente, né? Não sabemos aí como é que vai ser essa segunda parte. E às vezes, né, como por exemplo o Rodrigo Caio, né? Rodrigo Caio ficou no clube ali só amargando frustrações, sendo xingado pela torcida. Aí, de repente, foi para o Flamengo e fez parte do time de 2019, que foi talvez o time que mais encantou o mundo aí com o futebol vistoso nos últimos tempos. Então, Quero ouvir a sua posição. Já entendi que você é a favor, mas me conta mais um pouquinho. Você é favorável à SAF no São Paulo? Por quê? Como? Onde? Quando? Fala um pouquinho para quem está assistindo. Vamos lá, resultado se passa por gestão, não é só, vai virar SAF. Logicamente se passa por gestão, né? Muitos torcedores que são contra, eles citam o Flamengo e o Palmeiras, né? Como são clubes associativos que têm resultado no Brasil. Mas assim, porque isso passa muito por gestão. Mas eu tenho certeza de uma coisa, que se o Flamengo tivesse 5 bi de investimento hoje, virando clube empresa, seria muito melhor pro Flamengo, né? Essa mudança. Tenho certeza que seria muito melhor pro Flamengo ter mais 5 bi. Pô, se chegam investidores hoje, Flamengo, você é uma grande marca, a gente quer estar junto de vocês, a gente vai colocar 5 bi aqui a mais de investimento para vocês. Eu tenho certeza que o Flamengo ganharia muito mais, cresceria muito mais virando. Palmeiras, a mesma coisa. O São Paulo já é um caso diferente, né? Que é um caso de um clube negativo. Então, logicamente, resultado se passa por gestão. Só que eu falo que olhando do São Paulo de dentro, São Paulo dificilmente vai ter bons resultados. Dificilmente vai ter bons resultados. Eu tenho certeza que não, mas dificilmente São Paulo vai ter bons resultados. Eu acho que o clube empresa seria essencial para o São Paulo. Os números estão aí que o São Paulo está brigando por sobrevivência. O São Paulo precisa de um investimento imediato, e se não for para perder jogadores, se não for para perder parte do que é Cotia, o São Paulo precisa trazer investidores de fora. Não adianta. E eu tenho certeza, a marca do São Paulo é muito grande. A marca do São Paulo é gigantesca. Eu tenho certeza que se o São Paulo disser hoje, nós vamos conversar sobre uma mudança estrutural, eu tenho certeza que o mundo vai ficar de olho no São Paulo. Eu tenho certeza disso, que o mundo vai ficar de olho. Porque o São Paulo, a gente falou sobre Cotia, o São Paulo é rico em Cotia. O São Paulo tem... se fala muito do número cheio, né? Mas o São Paulo tem milhões de torcedores. O São Paulo tem um clube, tem um estádio particular. Precisa de melhorias? Precisa. A gente até poderia só finalizar com o estádio. Que o São Paulo precisa de uma reforma de estádio. O São Paulo precisa ver esse centenário que tá vindo, que vai ser uma chance para uma reforma de estádio. Que, pô, o São Paulo perdeu 2014, que era a Copa do Mundo, que era a chance de ter essa mudança de estádio. Então, até o estádio pode ficar para trás. Então, assim, o São Paulo ele tem uma grande marca. E ele precisa usar essa grande marca. Eu acho que seria sendo clube empresa. Não adianta. Logicamente, precisa de um estudo, não é fazendo de qualquer jeito, precisa de um estudo gigantesco, porque o São Paulo é muito grande, mas eu acho que o único caminho pro São Paulo é virando empresa. Primeiro, pensando como empresa, de dentro, que essa mudança tem que vir de dentro, pensando como empresa de dentro para fora. Pô, e é legal porque mesmo virando SAF, eu sempre brinco, né? Não é solução. SAF é regime societário. Então você pode ter uma SAF bem gerida e uma SAF mal gerida, e uma associação bem gerida e uma associação mal gerida. Então, exemplo,
Eu acho que se vai mirar na SAF, que seja uma SAF como a do Bahia. E não é porque é do City, é porque tem para e passo, cada etapa certinha, para antes de chegar e botar um caminhão de dinheiro, pagar todo mundo, fazer a governança correta, contratar os melhores profissionais, inclusive os da base. Vão fazer agora um dos maiores CTs da América Latina, comparado com o Red Bull e com o Flamengo. Então, e também o do Palmeiras. Então, esse tipo de coisa é importante para o torcedor, porque senão você pode ter um caso da 777 no Vasco. Sim. Que o desespero foi tamanho para trazer um investidor que não foi olhar o carimbo do cheque que estava vindo, né? E outra coisa que é importante, até destacando aqui o trabalho da nossa parceira que é a Outfield, que é o trabalho do FIDIC. E aí eu faço um paralelo com o modelo de SAF que está sendo proposta no Fluminense, que é o tricolor carioca. Que é o quê? Só pra gente entender aqui. No caso do Fluminense, os investidores que vão comprar, eles definiram que a dívida é de 684 milhões de reais. Se o clube, na aprovação da SAF, ele tiver um resultado de dívida menor, a associação vai ter mais participação na SAF. Por outro lado, se a dívida estourar, vamos supor, vai para 1 bilhão, a SAF, né, o grupo de investidores, vai passar a ter uma participação maior. Então, beleza, vamos conversar sobre SAF no São Paulo? Vamos. Que tal, enquanto a gente faz isso, ter um regime de transição para cumprir o FIDIC, para pagar a dívida, para fortalecer Cotia, para melhorar a comunicação com a torcida, a comunicação das redes sociais, que foi o que a gente aprendeu muito aqui com você hoje. Então, do sócio torcedor, né? Exatamente. E hoje o investidor estrangeiro, eu posso falar isso porque converso com muitos investidores estrangeiros, hoje ele não quer investir no Brasil pelo risco Brasil, que é a insegurança. Então mas eu posso perder meu direito numa canetada de um juiz, mas lá é muito bagunçado, mas tem problema, não quero. Então, talvez, os melhores ativos são os que se preparam para isso. Sim. Então, acho que a marca São Paulo ela é muito forte, mas o São Paulo, organizado com a marca São Paulo, ele vai valer muito mais. Sim. Sim. O São Paulo ele precisa se organizar de um jeito ou de outro. Por isso que eu falei, essa discussão tem que vir de dentro pra fora. Não adianta o torcedor pensar em profissionalização e lá dentro não tá pensando nisso. Então, assim, esse pensamento tem que vir de dentro pra fora. E tem que ser muito bem analisado, né? Porque não pode cair nessa da 77, ou mesmo do John Textor, né? Então, assim, em 2009, até uma informação do Sombra, da 97, em 2009 o São Paulo recebeu uma proposta da Red Bull para ser o primeiro clube empresa da América. Então, assim, e o São Paulo não foi pra frente com isso. Então, sairia daquilo que eu falei de 2005, que o São Paulo não teve uma mudança de 2005 pra cá, que seria essa mudança em 2009, porque o São Paulo não analisou essa proposta e o São Paulo seria de novo o primeiro clube a dar esse pontapé, o primeiro clube a pensar como empresa. E muita gente ainda fala que o futebol, os clubes não são bancos. Realmente, não são bancos, mas a gente precisa como um todo, junção de todos os clubes, pensar que a gente precisa de um futebol mais saudável, né? De uma gestão mais saudável no futebol brasileiro. Porque assim, os clubes são todos, que tem clube que cai pra segunda divisão com um clube que tá vencendo, devendo pra ele. Então assim, existe um grande problema no futebol brasileiro. Isso passa também pelos pensamentos de todos os clubes, né? E loucura você falar dessa possibilidade da Red Bull, né? Porque, cara, um dos grandes amigos que eu fiz no futebol é o André Rocha, né? Que é o CEO do clube. E o carinho que ele tem com a formação do cidadão da base, né? Quem é o menino por trás daquele jogador de base. Cara, você pensar em associar isso a Cotia, eu acho que talvez fosse o maior case, talvez até do mundo, sabe? Mas enfim, né? A gente não pode mudar o que aconteceu. Qual a chance de Gabriel Pirani virar reforço do São Paulo? Fui atrás da resposta depois que, nas redes sociais, o nome do ex-santista passou a ser especulado como possível reforço tricolor. Já quero contar logo de cara que o Pirani foi sugerido por Giuliano Bertolucci ao presidente do São Paulo, Júlio Casares. A relação entre Bertolucci e Casares é bastante boa. Pois bem, Pirani foi revelado no Santos, passou pelo Fluminense e atua nesse momento no DC United, da Major League Soccer. Dá pra dizer que a temporada dele foi boa, apesar de o time não ajudar. 29 partidas, 8 gols e 3 assistências, titular absoluto.
O nome foi repassado ao Júlio, que sugeriu ao pessoal do departamento de futebol. Crespo e companhia ainda não tomaram uma decisão sobre o Pirani. Mas o que mais vai pegar é a necessidade de compra. O Pirani, em outras oportunidades, já foi sondado por clubes brasileiros. E em todos os casos, o DC United disse que não tinha nenhum interesse em emprestá-lo. Como você sabe, o São Paulo busca contratações gratuitas de jogadores livres ou que possam chegar emprestados, na pior das hipóteses, na base da troca. E a pedida do DC United gira entre 2 e 3 milhões de dólares. Esse pode ser um impeditivo do negócio. A principal informação que eu quero trazer para vocês é que ontem à noite eu recebi a informação agora também do lado do São Paulo, que o Savarino não deve vir para o Tricolor. Então o São Paulo já começa a ver com pessimismo a tentativa que vinha fazendo em convencer o Savarino a jogar no São Paulo. Agora a notícia do Sul é que o Grêmio também teria interesse no Savarino. Eu não sei se procede, eu só ouvi essa informação, eu não tenho a fonte lá no Grêmio para saber, mas o Savarino começa a despertar interesse do mercado. E o São Paulo ontem já trouxe para vocês que o Savarino não tinha interesse de vir para o São Paulo, mesmo que o Botafogo tenha interesse em liberá-lo por conta de folha salarial, ele não tinha interesse em vir para o São Paulo, que lá do Rio de Janeiro era essa a informação, mas aqui o São Paulo ainda tentava alguma coisa, tentava convencer o Savarino, insistia por ele, mas agora também daqui do São Paulo me vem a informação desse pessimismo do Tricolor em conseguir convencer o Savarino. Então, recapitulando rapidamente, a negociação começa pelo interesse do Botafogo no Ferrarese. O Ferrarese é liberado para conversar com o Botafogo, eles encaminham um contrato, acertam bases salariais, e já entre Ferrarese e Botafogo está tudo certo para o Ferrarese ir por empréstimo com cláusula de compra fixada para o Botafogo em 2026. Conversa vai, conversa vem, o Botafogo também demonstrou interesse no Pablo Maia e o São Paulo sugeriu o Rodriguinho, que também despertou aí um interesse do Botafogo no mesmo molde, vai 3 e vem 3. Né? Então o Ferrarese indo para lá, mesmo estando tudo certo entre Ferrarese e Botafogo, o São Paulo só vai dar o ok se o Botafogo liberar também um jogador por empréstimo para o São Paulo, ou então ter uma compensação financeira por esse empréstimo. Os jogadores que o São Paulo colocou na mesa foram o Savarino, o Vitinho, deixa eu ver se é a informação, não, ainda não. O Savarino, o Vitinho e o Joaquim Correia. Diversos outros nomes, mas a troca que começou a andar foi essa: Savarino, Vitinho e Joaquim Correia por Ferrarese, Pablo Maia e Rodriguinho. Essa conversa perdurou quase uma semana, mas travou com o Savarino não querendo vir para o São Paulo. Então agora o São Paulo foca no Vitinho e conversa com o Joaquim Correia. O Botafogo não vai fazer jogo duro pela liberação do Joaquim Correia, porque é um salário alto, então ele precisa diminuir a folha salarial, e o Joaquim Correia nesse momento é visto como uma moeda aí de troca no mercado, então pode vir para o São Paulo, mas o São Paulo foca também no Vitinho e quer trazer o lateral direito para o Tricolor. Vamos ver como as conversas vão avançar nos próximos dias, elas seguem acontecendo, e assim que eu tiver mais informações, eu vou trazendo para vocês por aqui, mas o papo que eu ouvi ontem à noite foi esse, de Savarino, agora um pessimismo também pelo lado do Tricolor, em trazer o jogador aqui para o Morumbi. O meia-atacante Vitor Bueno do Cerezo Osaka do Japão vai ficar livre no mercado da bola. O jogador ex-Santos e São Paulo negocia a rescisão do contrato. O vínculo no clube japonês termina no final de dezembro. O calendário no Japão será adequado ao futebol europeu, com as competições a partir do meio do ano. Diante da inatividade, o Cerezo pretende negociar os atletas com salários altos. Entretanto, Vitor não esperou o fim do contrato e pediu para rescindir. O atleta pretende avaliar com calma seu futuro. Ele quer retornar ao futebol brasileiro e já recebeu algumas sondagens de clubes e um deles foi o São Paulo. Vitor Bueno tem 31 anos e foi revelado pelo Botafogo. Ele ganhou destaque no Santos e passou pelo Dínamo de Kiev, São Paulo e Atlético Paranaense antes de chegar ao Cerezo em 2022.